O anúncio do anjo Gabriel a Maria. Era uma noite tranquila em Nazaré, uma pequena vila na Galileia. Maria, uma jovem simples, estava em sua casa quando foi surpreendida por uma visão celestial. O anjo Gabriel, um mensageiro de Deus, apareceu diante dela. Seu semblante era resplandecente, e sua presença inspirava tanto temor quanto reverência. Maria, embora assustada, manteve-se firme. Gabriel então disse: Salve, agraciada! O Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria, sem entender o que isso significava, olhou para o anjo com espanto. Gabriel, percebendo sua hesitação, continuou: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria, ainda confusa, perguntou: Como será isso, visto que não conheço o homem? Gabriel respondeu com serenidade: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria, com o coração cheio de fé e humildade, aceitou a missão divina e respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E com isso, o anjo desapareceu, deixando Maria envolta em um profundo senso de paz e responsabilidade. A decisão de Maria. Após a visita do anjo, Maria permaneceu em estado de contemplação. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O peso da responsabilidade e a alegria do chamado divino lutavam por espaço em seu coração. Com a mente repleta de pensamentos, Maria decidiu visitar sua parenta Isabel, que também havia recebido uma notícia especial: estava grávida em sua velhice. O encontro com Isabel parecia ser a confirmação de que Deus estava operando não apenas em sua vida, mas em toda a história de Israel. A visita a Isabel. A jornada até a casa de Isabel não foi fácil. Maria viajou por cerca de 100 quilômetros, enfrentando terrenos áridos e subidas íngremes. Mas, a cada passo, sentia que a presença de Deus a acompanhava. Quando chegou à casa de Isabel, ela a recebeu com um abraço caloroso. Assim que Maria entrou, o bebê que estava no ventre de Isabel saltou de alegria, e Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria, tocada pela saudação, entendeu que não estava sozinha nessa jornada. Em resposta, ela louvou a Deus com um cântico que ficou conhecido como Magnificat, celebrando a misericórdia e o poder do Senhor. O cântico de Maria não era apenas uma expressão de sua gratidão, mas também uma declaração profética sobre a grandeza de Deus e a transformação que ele estava trazendo ao mundo. A expectativa do nascimento. Os meses se passaram, e a gravidez de Maria avançava. Ela enfrentou os desafios da expectativa de um filho em uma sociedade que não compreenderia completamente sua situação. As fofocas e olhares de desaprovação eram uma realidade constante, mas Maria se mantinha firme em sua fé, confiando que o que Deus havia prometido se cumpriria. José, seu noivo, estava perplexo com a notícia da gravidez. Um homem de integridade, ele considerou deixar Maria em silêncio para não a envergonhar publicamente. Mas durante a noite, o Senhor enviou um anjo a José em um sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O anjo explicou que o menino seria chamado Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Ao acordar, José fez o que o anjo lhe ordenou e recebeu Maria em sua casa, cuidando dela e do que estava por vir. O censo e a viagem a Belém. Quando o tempo de dar à luz se aproximava, o imperador romano Augusto decretou um censo que exigia que todos retornassem às suas cidades de origem. Para José e Maria, isso significava uma longa jornada até Belém, a cidade de Davi. Com o ventre de Maria já bem visível, a viagem seria um desafio, mas a fé e a determinação de ambos os mantinham motivados. A caminhada para Belém era difícil. A estrada estava repleta de viajantes, e a atmosfera era uma mistura de excitação e ansiedade. Maria e José enfrentaram cada obstáculo juntos, fortalecendo um ao outro em meio às dificuldades.
Ao se aproximarem de Belém, a cidade estava lotada de pessoas, e a esperança de encontrar um lugar para ficar estava diminuindo. A chegada a Belém. Ao chegarem a Belém, a exaustão tomou conta de Maria e José. Eles foram de hospedaria em hospedaria, mas todas estavam cheias. O clima festivo do censo não oferecia espaço para a acolhida que Maria precisava. Por fim, um anfitrião compreensivo lhes ofereceu abrigo em um estábulo, onde os animais eram mantidos. Embora as condições fossem humildes, Maria sentiu um profundo senso de alívio e gratidão por ter um lugar seguro para dar à luz. O nascimento de Jesus. Naquela noite sagrada, enquanto as estrelas brilhavam intensamente no céu, Maria deu à luz a Jesus. Em meio a um cenário simples e modesto, ela envolveu o recém-nascido em panos e o deitou em uma manjedoura. O mundo, em sua agitação e caos, não percebeu que o Salvador havia chegado. Este ato humilde de nascimento era uma poderosa declaração do amor de Deus pela humanidade. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo não em um palácio, mas em um estábulo, mostrando que ele se identificava com os simples e necessitados. O anúncio aos pastores. Enquanto isso, nos campos próximos, pastores cuidavam de suas ovelhas. De repente, uma luz brilhante iluminou a noite, e um anjo apareceu a eles, proclamando: Não temais. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo, com alegria contagiante, anunciou a boa nova do nascimento do Messias, trazendo esperança ao mundo. O anúncio aos pastores. Continuação. Os pastores, atordoados pela visão celestial e pela mensagem do anjo, se entreolharam com surpresa e incredulidade. O temor logo se transformou em uma onda de alegria e entusiasmo. Vamos a Belém, exclamou um deles. Vamos ver o que aconteceu e o que o Senhor nos revelou. Sem hesitar, pegaram suas coisas e partiram rapidamente, guiados pela fé e pela expectativa. A visita ao menino. Ao chegarem a Belém, os pastores correram pelas ruas iluminadas pela luz da lua, seguindo as instruções do anjo. Finalmente, encontraram o estábulo, um lugar modesto e simples. Com o coração acelerado, abriram a porta de palha e entraram. E lá estava ele, envolto em panos, deitado em uma manjedoura, o Salvador prometido. Maria e José estavam ali, e ao ver o menino, os pastores se prostraram em adoração. O que estava acontecendo era maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Os pastores começaram a contar tudo o que haviam ouvido do anjo, e Maria, ouvindo as histórias, guardou todas essas coisas em seu coração, maravilhada com a forma como Deus estava se revelando ao mundo. A alegria dos pastores. Após a visita ao menino Jesus, os pastores saíram do estábulo radiantes de alegria. Eles espalharam a notícia por toda a cidade, contando a todos sobre o que haviam testemunhado. Hoje, em Belém, nasceu o Salvador. A mensagem se espalhou rapidamente, e todos que a ouviram estavam maravilhados. Aqueles homens simples, que cuidavam de ovelhas nos campos, tornaram-se os primeiros mensageiros do Evangelho, levando a luz da boa nova para aqueles que estavam nas trevas. A circuncisão e nomeação de Jesus. 8 dias após o nascimento de Jesus, chegou o momento da circuncisão, um ritual importante para os judeus. Maria e José seguiram a tradição, e o menino foi circuncidado e recebeu o nome de Jesus, conforme o anjo havia ordenado. Esse ato não era apenas uma formalidade, mas uma afirmação da identidade de Jesus como parte da aliança que Deus fizera com seu povo. A apresentação no templo. De acordo com a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus ao templo em Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Essa cerimônia era uma prática comum, onde cada primogênito era consagrado a Deus. Ao chegarem ao templo, encontraram Simeão, um homem justo e piedoso que havia sido revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Quando Simeão viu Jesus nos braços de Maria, reconheceu que o prometido havia chegado. Ele tomou o menino em seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas 2:29-30. O cântico de Simeão. Simeão continuou a profetizar sobre Jesus,
revelando que ele seria uma luz para a revelação aos gentios e a glória de Israel. Sua mensagem tocou profundamente o coração de Maria e José, que se maravilharam com as palavras dele. Em seguida, uma profetisa chamada Ana, que também estava no templo, se aproximou e começou a louvar a Deus, falando sobre o menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O retorno a Nazaré. Após cumprirem todas as exigências da lei, Maria e José voltaram para Nazaré, onde Jesus cresceria em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A vida em Nazaré continuou, e a família enfrentou desafios comuns, mas sempre com a presença de Deus guiando seus passos. José trabalhava como carpinteiro, e Maria dedicava-se ao lar, criando o menino Jesus com amor e carinho. O crescimento de Jesus. Os anos passaram, e Jesus cresceu em um ambiente familiar amoroso e devotado. Ele aprendia sobre as Escrituras, ajudava seu pai no trabalho e se tornava cada vez mais consciente de sua identidade e missão. A relação entre Jesus, Maria e José era de profunda cumplicidade, amor e fé. Eles compartilhavam momentos de alegria, mas também enfrentavam os desafios da vida cotidiana. A festa da Páscoa em Jerusalém. Quando Jesus completou 12 anos, a família viajou a Jerusalém para a festa da Páscoa. Era uma tradição importante, e todos os anos, os judeus se reuniam na cidade para celebrar. Após os dias de festividades, Maria e José começaram a voltar para casa, mas notaram que Jesus não estava entre eles. Preocupados, voltaram a Jerusalém em busca do menino. A descoberta no templo. Após 3 dias de procura, finalmente encontraram Jesus no templo, sentado entre os doutores da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos que o ouviam estavam maravilhados com sua compreensão e suas respostas. Maria, aliviada e assustada ao mesmo tempo, disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém estar na casa de meu pai? Maria e José não entenderam completamente, mas guardaram essas palavras em seus corações. A volta para Nazaré. Depois desse episódio, Jesus voltou para Nazaré com Maria e José e foi submisso a eles. Durante os anos que se seguiram, Jesus continuou a crescer, tanto em estatura quanto em sabedoria. Sua vida em Nazaré foi uma preparação silenciosa para o ministério que estava por vir. Ele se tornou um jovem respeitado na comunidade, e a fama de sua sabedoria começou a se espalhar, preparando o caminho para o grande propósito que Deus tinha para ele. Conclusão. Essa passagem da vida de Jesus nos apresenta não apenas seu nascimento, mas também um ambiente de amor, fé e preparação que o cercava. A aceitação de Maria e José ao chamado divino, a alegria dos pastores, e as promessas feitas no templo são apenas o começo de uma jornada que mudaria o curso da história. A vida de Jesus, marcada por humildade e obediência, nos ensina sobre a importância de confiar em Deus e de estar abertos ao seu plano, mesmo quando ele nos leva por caminhos inesperados. Se inscreva em nosso canal para assistir novos vídeos como esse.